Estou feliz com o Senhor, porque as misericórdias dele, irmãos, são as causas de não sermos consumidos. Agora há pouco, primeiro quero pedir perdão à igreja, o pastor, pela minha demora. Eu programei chegar mais cedo, mas a minha esposa com o pai dela fez uma viagem. Além disso, eu tinha que também ficar lá na igreja aguardando, que eu sou obreiro lá. Tive que aguardar ele chegar para poder passar para ele, para poder estar aqui. E, para completar, estava no caminho, quando chegou ali em Canoas, no açaí. Quem sabe o açaí ali em Canoas? Quando eu vou chegando ali com o Elian, está um carro no meio da pista, assaltando todo mundo que passava, irmãos. Um carro assaltando todo mundo, e todo mundo com a arma na mão. Eu via só a arma alumiando, brilhando na luz. Aí só deu tempo de pedir misericórdia a Deus. Quase que eu paro, e minha esposa diz: não, para não, continua. Aí eu continuei, e eles nem viram a gente, glória a Deus. Mas no decorrer do caminho eu já vi outras pessoas dizendo que tinha sido assaltada também. Eu acredito que foram muitas pessoas assaltadas nesse momento. Amém? Glória a Deus. Eu queria fazer uma oração, pastor. Antes de... Posso fazer uma oração com a igreja? Meu Deus. Quero orar para aquelas pessoas que estão ou que fizeram esse assalto, e pelas pessoas que foram assaltadas, em nome de Jesus, para que Deus tenha misericórdia. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta hora, Senhor, nós queremos, Senhor, te render graças. Nós queremos, Senhor, te apresentar, meu Pai, aquelas pessoas, Senhor, meu Deus, que estão, Senhor, neste momento aflitas, Senhor. Deus, porque foram, Senhor, talvez furtadas, roubadas, Senhor. Deus, tenha de misericórdia, Senhor. Te apresento aquelas pessoas, Senhor, que fizeram, Senhor, esse delito, meu Pai, este ato. Deus, que elas venham se arrepender, meu Pai. Deus, que elas venham, Senhor, se prostrar diante do Senhor e se arrepender dos seus pecados, Senhor. Se arrepender dos seus erros, meu Pai, para a glória e para o louvor do teu poderoso nome, Senhor. Obrigado ó pelo Deus, livramento, visita, Senhor, e nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, pelos livramentos, Senhor, que o Senhor nos deu, meu Pai. Continua guardando o teu povo, continua, Senhor, guardando a tua igreja, para a glória do teu nome. Amém. Graças a Deus. Eu peço à igreja que continue de pé nesta noite, em nome de Jesus. Abra comigo as suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos, capítulo 12, verso 1 a seguir. Todos encontraram, irmãos? Atos 12, primeiro, que diz: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. E Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa.
e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Amém. Amém. Meu Deus e meu Pai, Obrigada, Jesus. mais uma vez, Senhor, eu sou grato a Ti pela Tua palavra, Senhor. Continua Obrigada, falando Jesus. nesta noite aos nossos ouvidos, Senhor. Obrigada. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. A igreja pode se colocar, se assentar, batendo palma para Jesus. Glória a Deus. E para você vai também aplaudir ao Senhor nas nossas mãos. Glória a Deus. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Amém? Meus irmãos, nós sabemos que o cristianismo antigamente era um pouco assim complicado para alguns, mas ao mesmo tempo era uma maravilha para outros, irmãos. Ou seja, nós sabemos que na passagem do nosso Senhor aqui nessa terra, Ele pagou um preço muito caro. Nós sabemos que Ele, aqui na terra, Ele pregou o amor, Ele pregou, ou seja, Ele curou, Ele libertou, Ele orou, Ele alimentou os seus, e alimentou nem só apenas aqueles que queriam estar com Ele ali, mas também alimentou aqueles que queriam apenas o alimento que Ele dava. Tinha aqueles que seguiam Jesus só por causa da comida, só por causa do alimento, mas também tinha aqueles que seguiam a Jesus porque reconhecia que verdadeiramente Ele era o Filho de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E no decorrer, irmãos, do ministério de Jesus, o Senhor, Ele separou alguns para estar com Ele ali. E entre eles estava Pedro, um homem que nós sabemos que Pedro, ele tinha um temperamento muito forte, ele tinha um temperamento que às vezes ele queria puxar a espada. Quando alguém feria alguns deles com Jesus, ele queria já fazer algum dano, assim como ele cortou a orelha de um soldado porque queria prender Jesus. E nós sabemos que Pedro, ele foi um homem que se destacou no meio daqueles que foi escolhido, irmãos. E às vezes nós pensamos que o fato da pessoa ser um pouco diferente, às vezes nós pensamos que Deus não escolheu aquela pessoa, e nós pensamos assim de forma errada. Mas cada um que está aqui nesta noite pode ter certeza disso. Você é escolhido por Deus. Talvez você ainda está convivendo com alguma situação, ou com um momento que você está passando, está precisando talvez ainda de uma libertação em alguma área, em algo. Mas eu quero te dizer que Deus, mesmo assim, Ele tem um projeto muito grande na tua vida. Porque já pensou se Jesus tivesse desprezado a Pedro? Não, Jesus não desprezou a Pedro. Mas Jesus chegou para Pedro e disse: Pedro, quando você se converter, confirma aos teus irmãos. Ou seja, ele andava com Jesus, mas ele ainda não era convertido. Precisou Jesus falar isso para poder ele se alertar. E às vezes é preciso Deus falar de alguma forma com alguém para nós tomarmos uma decisão que vai ser muito bom para a nossa vida, irmãos. A Bíblia aqui está dizendo que Herodes perseguia o povo de Deus. Naquele tempo, irmãos, quem falava de Jesus, ele era perseguido.
era morto à espada, e muitas outras formas eles eram mortos. Por quê? Por causa da palavra de Deus, por causa do Evangelho que cura, que liberta, que transforma. E eu quero te dizer que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, você vai ser perseguido. Porque o mundo não suporta o Evangelho, irmãos. Essa é a realidade. O mundo não suporta o Evangelho. Ainda está suportando agora. Mas não se preocupe não, que vai chegar uma época em que muitos vão ser mortos por causa da palavra de Deus. Muitos vão padecer por causa do Evangelho. E a Bíblia diz que pegaram Pedro, prenderam ele. Por quê? Porque Pedro estava causando um grande prejuízo ao adversário. Pegaram ele, prenderam, deixaram ele lá na guarda de alguns soldados. Talvez alguns pensaram que estava ali perdido, não ia mais acontecer nada, que Pedro ia ser derrotado. Não. A Bíblia está dizendo aqui que enquanto Pedro estava preso, a igreja estava em oração, orando pela vida de Pedro. Aí que está o negócio. Enquanto existir igreja que ora, o povo de Deus vai vencer, irmãos. Glória a Deus. Enquanto estiver alguém de joelho, é por isso que tem um ditado que diz: crente de joelho e família de pé. Enquanto você estiver de joelho, Deus, Ele vai visitar a tua casa. Ele vai visitar a tua família. Ele vai visitar a tua parentela. Sabe por quê? Porque ainda existem pessoas de joelho. O anjo visitou Pedro na prisão. Chegou lá, bateu no ombro dele. Homem, levanta, pega a tua sandália, calça aí. Ele não entendeu, irmãos. Pensou que era uma visão. Pensou que era uma visão. Daqui a pouco ele vai o anjo levando ele para fora. E ele só se deu conta de que era real quando chegou fora. E aí chegou na casa de uma determinada pessoa, bateu. A pessoa que foi atender era uma jovem, uma adolescente. Ouviu a voz de Pedro chamar, correu lá para dentro e disse: ó, Pedro está lá fora chamando. Aqueles que estavam dentro da casa não acreditou. Foram lá também, vamos ver se é verdade. Chegou lá, não acreditaram que era Pedro que estava na porta. Sabe por quê? Porque quando a igreja está de joelho, algo tem que acontecer. Se você está de pé hoje, é porque ainda existe alguém orando por você. Você sabia disso? Se você está de pé, é porque tem alguém de joelho por você. As misericórdias do Senhor, irmãos, elas são as causas de não sermos consumidos. Sabe qual é a questão também? Pedro, ele era um homem de oração. Era um homem de oração. Ele era um homem, irmãos, que às 3 horas da tarde, ele estava lá no templo orando, num templo chamado Formosa. Estava lá orando. Foi por isso que um dia que ele estava na vida da oração, estava indo para a oração. Que hora era? 3 horas da tarde. Tinha um homem lá, na porta do templo. Ele vai passando, o homem: me deu uma esmola aí. Pedro e João olha para ele e diz: homem, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor não quer saber, irmão, se você tem a melhor roupa para você vestir. Não, Ele não quer saber se você tem uma roupa de marca, um sapato de marca. Não, irmãos, o Senhor, Ele não está interessado nisso, mas Ele quer saber se você é um verdadeiro adorador. Aquela chama que ardia dentro de você, você se lembra? Quando
você lia a palavra. Quem já sentiu isso? Alguém aqui já sentiu isso? Queimar, irmãos, no nosso peito quando a gente está lendo a palavra do Senhor. Quem já sentiu? Tem alguém Glória a aqui? Deus. Quem nunca sentiu, você precisa sentir. Queimar, irmãos, o fogo do Espírito Santo queimando. Glória a Deus. E aí, irmãos, aquele homem foi liberto. Pedro e João dizem: não tenho ouro, não tenho prata, mas em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele homem entrou no templo, glorificando, saltando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Às vezes é preciso algo acontecer para que o povo acredite. Era por isso que Jesus, muitas das vezes, ele operava um milagre na presença de todos que estavam ali. Sabe por quê? Porque ali tinha muita gente que era incrédulo. Muita gente que era incrédulo. Tomé, Senhor, eu só creio que o Senhor está vivo se eu tocar na marca dos cravos, se eu tocar no peito dele e eu ver a marca. Pois bem, um dia que estavam todos reunidos, ele teve que ver Jesus aparecer. Ali tinha a parede, mas o mestre apareceu ali. Não precisou de ninguém abrir a porta, porque ele mesmo já tinha a chave. Glória a Deus, porque a chave está na mão dele. Todo o poder está nas mãos de Jesus. Toda a autoridade está na mão do mestre. Aleluias. E pode acreditar, não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Glória a Deus. Se algo está acontecendo na tua vida, o culpado não é Deus. Se algo está acontecendo na tua vida, é para que o nome do Senhor seja glorificado através da tua vida. Aleluia, glória a Deus. Imagine só, irmãos, Pedro, um homem cheio do Espírito Santo. Antes, Pedro, ele era um homem bravo, terrível. Um homem que qualquer coisa ele puxava espada, qualquer coisa ele queria matar. Mas foi um homem também que um dia Jesus chegou para ele e disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Eita glória! Glória a Deus. Tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pastor Pedro. Mas às vezes a gente olha para o irmão e diz assim: aquele irmão não vai muito longe. Nós julgamos pela aparência. Quem somos nós para julgar alguém? Quem somos nós para acusar alguém? Se foi Deus que escolheu a pessoa, ei, foi Deus que te escolheu. Glória a Deus. Olha para o teu irmão nesta noite e diga: foi Deus que te escolheu, meu irmão. Diga para ele: o ministério foi Deus que te deu. Se você está de pé, é por causa de Deus. Diga a ele: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor teu Deus, os vossos inimigos já teriam vos engolidos vivos. Irmãos, é por isso que o salmista Davi fazia questão de dizer que era Deus quem dava livramentos a ele. Davi, irmãos, ele foi um homem que foi honrado por Deus, foi um homem escolhido por Deus. É por isso que eu te digo que quando Deus escolhe, está escolhido e pronto. Agora, se a pessoa não fazer por onde, Deus cobra. Deus cobra. Como que Deus cobra? Deus cobra da mesma forma que Deus cobrou de Saul. Quem foi que escolheu Saul? Quem foi? O povo. Mas quem mandou escolher foi quem? Deus. Quem mandou escolher foi Deus. Então, Deus escolhe, mas se a pessoa não cumprir com o seu papel, Deus cobra. Talvez ele não cobre no momento, mas
mas para frente a conta vai chegar. Voltando, Pedro estava preso e a igreja fazia contínua oração por ele. É o que está faltando, irmãos, nos dias de hoje. Pessoas com o compromisso, dar um certo horário, ó, vamos lá para a igreja orar, vamos pegar a chave na mão da irmã fulana, vamos pegar a chave na mão do irmão fulano e vamos para a casa de Deus orar. Hoje é difícil, nós vemos isso nos dias de hoje. Hoje é muito difícil, mas pode ter a certeza que quando você fizer isso, algo diferente vai acontecer com você. Sabe por quê? Lá em Crônicas 7,14 diz que se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar os meus caminhos e se converter dos seus pecados, eu, Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, depois sararei a sua terra. Mas depende de quê? Depende de quê? Do povo se voltar para Deus. E quando você se voltar para Deus, você vai ver coisas grandes acontecendo na tua vida. Glória a Deus. Ah, mas irmão, você não conhece a minha vida, você não conhece a minha luta. Mas claro que eu não sei, mas eu conheço alguém que sabe. Eu conheço alguém que conhece o teu deitar, conheço alguém que conhece o teu levantar, conheço alguém que te conhece no momento que você está ali sozinho, talvez pensando que está só, mas existe alguém que está lhe vendo. Você sabia que quando nós estamos só, na verdade nós não estamos só? Está com Deus? Nem apenas com Deus. Às vezes a pessoa está sendo guardada por Deus, mas a pessoa não está com Deus. Irmãos, estão entendendo? Às vezes o Senhor, Ele nos guarda por misericórdia, irmãos. Por misericórdia. Não é porque nós merecemos, mas mesmo assim Ele é misericordioso, Ele é longânimo. Por isso que eu estou vivo, porque se o Senhor não fosse longânimo comigo, pode ter certeza, irmãos, que eu não estava aqui. Porque Deus, Ele me conhece, que se não fosse a presença dEle, irmãos, eu não estava aqui. Eu só estou aqui por causa das misericórdias do Senhor. Você só está aqui por causa das misericórdias do Senhor. É tempo de clamar, igreja. É tempo de buscar o Senhor, aleluia. Quando você começar a orar, quando você começar a buscar Deus, o Senhor vai fazer grandes coisas na tua vida. Aquele esposo que está afastado dos caminhos do Senhor, você vai ver ele sendo resgatado como um forte por Deus. Glória a Deus. Tem pessoas aqui que há muito tempo têm orado pelo seu esposo, dizendo: Senhor, ô Senhor, por que o Senhor ainda não fez isso? Por que o Senhor ainda não fez aquilo? É porque ainda não está no tempo de Deus. Mas para isso é preciso você não desistir. É preciso você insistir em buscar ao Senhor, perseverar. Por isso que está escrito, irmãos: batei, batei, e abre-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Isso quer dizer, ou significa insistência. Por mais que não aconteceu isso que você está pedindo no seu tempo, espera mais um pouco. Espera mais um pouco, igreja, porque no tempo certo vai acontecer. Aleluia. Aí alguns vão dizer: quem diria, fulano de tal fazia isso, isso e isso. Agora não é mais fulano de tal, agora é o irmão fulano de tal. Agora é a ovelha fulana de tal. Agora é o pastor fulano. Sabe por quê? Porque quando Deus escolhe
Ele escolhe e pronto. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tem pessoas que estão lá no mundo, mas é filho da promessa, irmãos. Que no tempo certo, Deus ele vai resgatar com o braço forte. Pode ter certeza disso. Tem alguns que estão na casa de Deus, mas por vacilo, talvez até vai perder a salvação. Você sabia? E vai ter alguns que ninguém dava nada e que o Senhor vai resgatar e vai dizer: ó, eu te escolhi. Então somente te esforça-te e tem bom ânimo, porque eu te escolhi. Tem momentos na nossa vida, irmãos, que nós pensamos que o Senhor não está do nosso lado. Mas se você observar bem, da mesma forma que o Senhor estava ali do lado de Pedro, o Senhor está do teu lado. Basta você clamar a Ele onde você está. Basta você tirar aquele tempinho, aquela comunhão que você tinha com Deus, que você hoje talvez não tem mais. Você precisa ter aquela comunhão com Deus. Tem pessoas aqui que até aquele tempo que ele tinha de oração, agora ele não tem mais. E o Senhor está cobrando de você hoje. Está dizendo: ó, vem para a posição que eu te chamei, porque eu te separei para você estar nessa posição, mas você saiu. Vem para o jeito que eu quero fazer grandes coisas na tua vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Pedro, irmãos, ele era um homem que um dia Jesus precisou dizer: para trás de mim, Satanás. Foi isso que Jesus falou. Mas Jesus não estava falando ali com Pedro, mas com o inimigo que estava por trás de Pedro. Sabe por quê? Pedro não queria que Jesus padecesse. Senhor, se possível eu vou morrer contigo, mas eu não te nego. O galo cantou e aconteceu o quê? Pedro negou. Sabe por que ele negou? Porque ele disse: eu não te nego. Ele não disse assim: Senhor, se o Senhor me ajudar, se o Senhor me der força, eu não te nego. Mas ele disse eu. O eu entrou. Esse é o grande problema, irmãos, da nossa vida. Quando o eu entra, Jesus se afasta. E nós precisamos mandar embora, irmãos, da nossa vida o eu. Quando o eu domina, Jesus se afasta. Quando Jesus está no controle, o eu vai embora. Sabe por quê? Porque a pessoa fica dizendo o tempo todo, dizendo: Senhor, que eu diminua, Senhor, que o Senhor cresça, porque o Senhor é grande. Aleluia. Porque o Senhor é maravilhoso, porque é o Senhor que opera, porque é o Senhor que faz, porque é o Senhor que cura, porque é o Senhor que liberta, porque é o Senhor que transforma, porque é o Senhor que opera milagres e maravilha, porque é o Senhor que visita de perto, porque é o Senhor que visita o que está longe, porque é o Senhor que faz e que faz. Quando nós fazemos assim, o Senhor ele se aproxima de nós, saiba disso. Toda vez que você colocar o eu na frente de Jesus, ele vai se afastar de você, irmãos. Quando você mandar o eu embora, não é nem mandar embora não, mandar o eu, aquele egoísmo, tudo é para você. Aí tem pessoas que dizem: comigo é assim, se pisar no meu calo, eu faço isso, isso e isso. Se pisar no meu pé, olha, não pisa no meu calo não, senão vai ter coisa. Você precisa pedir para que Deus tire isso de você, porque senão você não vai herdar as mansões celestiais. Você precisa pedir para que o Senhor ele faça um movimento na tua vida, aleluia, no teu íntimo. Você precisa ter uma intimidade tremenda com o Senhor, para
para que Ele continue fazendo coisas grandes na tua vida. Porque se isso não acontecer, a tendência é as coisas piorarem, irmãos. Nós precisamos voltar àquele tempo que nós buscávamos ao Senhor, aleluia. As madrugadas que o povo se levantava para clamar ao Senhor. E milagres eram vistos na nossa frente. Alguém aqui já viu um paralítico andar? Glória a Deus. Alguém já viu um paralítico andar? Alguém ordenar em nome de Jesus e a pessoa levantar e sair andando? Não? Já viu, irmão? Tem uma pessoa aqui daquele tempo. Glória a Deus. O pastor já viu? Já, né? Glória a Deus. Tem mais um daquele tempo, irmãos. Aleluia, Jesus. E isso pode acontecer hoje, irmãos? Eu creio. Pode, irmão? Pode. Irmão, Jesus falou que se nós tivéssemos fé, nós faríamos coisas maiores do que Ele fez. O que foi maior que Jesus fez? Milagres. Vamos citar um específico. A ressurreição de Lázaro. Ressurreição. Eu creio, irmãos, que se uma pessoa ordenar em nome de Jesus, a pessoa se levanta assim. Eu ainda creio que Jesus, Ele é o mesmo, irmãos. Eu ainda creio que Ele é um Deus que opera milagres e maravilhas. Aleluia, glória a Deus. Mas eu acho, irmãos, que no dia de hoje o maior interesse de Jesus talvez não seja nem curar o homem fisicamente, mas espiritualmente. Porque por mais que a pessoa ela esteja enferma fisicamente, mas se ela estiver bem com Deus, se ela morrer naquela hora, ela vai tombar, a carne vai tombar, mas o espírito dela vai para Deus, porque ela está bem com Deus. Esteja bem com Deus, esteja bem com Deus, porque nós não sabemos o dia e nem a hora em que o Filho do Homem irá voltar. Glória a Deus. A Bíblia diz que nem os anjos do céu sabem, mas tão somente o Pai. Um dia vai ser dada a ordem, e aqueles que estavam aguardando a volta de Jesus subirão com Ele para as mansões celestiais. Cadê o povo que está aguardando Jesus? Glória a Deus. Cadê o povo que está aguardando Jesus? Eu queria que você desse uma salva de palmas para Ele nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Um dia, irmão, vai se ouvir a notícia. Cadê o povo barulhento? Cadê aquele povo de lá da Resgatando Vidas que tanto clamava ao Senhor? Cadê aquele povo? Não estão aqui? Aqueles que estavam afastados vão chegar na igreja procurando o pastor. Cadê? O pastor foi embora também. A irmã fulana foi embora também com Jesus. Mas cadê? Não tem ninguém. E aqueles, os afastados, são quem vão dar a notícia. Sabe por quê? Porque eles conhecem isso aqui, ó. Eles conhecem isso aqui. Talvez agora não esteja dando crédito, mas nessa hora eles vão ter que dizer que Jesus veio buscar o povo dele e levou com ele para as mansões celestiais. A maior esperança do cristão é essa, irmãos. Essa é a maior esperança. No tempo de Jesus, Jesus pregava milagres, maravilhas, mas às vezes também ele falava. É por isso que um dia
Depois que ele ressuscitou, ele passou alguns dias aqui na terra. E um dia ele estava subindo, estava assim nas nuvens, e tinham alguns irmãos olhando para ele, olhando para cima. E apareceu alguns varões brancos e disse: varões, por que vocês estão olhando para cima? Aleluia. Este mesmo aí que vocês estão vendo ele subir, esse mesmo aí ele vai voltar um dia para buscar vocês. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, não deixe essa chama se apagar. Porque se a chama se apagar, irmãos, as coisas complicam. Glória a Deus. Se as coisas, se o fogo se apagar, as coisas ficam complicadas. Não perca a fé, irmãos. Aleluia. Não perca a sua fé. O homem ele pode perder tudo na vida, mas ele não pode perder a fé. Glória a Deus. Jó perdeu tudo. Perdeu os seus bens, filhos, gado. Mas uma coisa ele não perdeu. Ainda perdeu a saúde, mas ele não perdeu a fé. Ele disse: não saí do ventre de minha mãe, nunca vou voltar para lá. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E nós devemos estar, irmãos, em todo o tempo fazendo isso. Está lavando prato, glória a Deus. Está lavando louça, varrendo a casa, canta o hino, adora o Senhor. Porque grandes coisas vão acontecer na sua vida. Eu queria que você se colocasse de pé nesta noite. Com a permissão do pastor, né? Eu queria pedir para você nesta noite. Se você quer ter um relacionamento melhor com Deus, glória a Deus. Se você quer ter um relacionamento melhor com Deus na sua vida, eu quero que você venha aqui na frente e o pastor daqui a pouco estará orando por você, pela sua vida. Se você quer ter um relacionamento melhor com Deus e você sente que você não está assim, você se sente fora do rebanho, eu quero que você venha aqui na frente. O pastor vai estar orando por você, orando pela tua vida, para que você não erre mais, para que você passe a acertar. Isso não é vergonhoso, irmãos. Eu quero dizer para os irmãos: se você se arrepender de algo que está fazendo e passar a fazer o que é certo, não é vergonhoso. Vergonhoso é um dia, quando chegar na porta do céu, alguém disser assim: você não vai entrar aqui porque você não está nos parâmetros certinho. Se você quer ter um particular com Deus, assim mais íntimo, eu quero te convidar a vir aqui na frente.